Você vai conhecer a história do médico psiquiatra Fará Jorge Fará, que atuava como cirurgião plástico de forma clandestina. Mas de uma hora para outra ele matou e esquartejou na mesa de operação uma de suas pacientes, que também era sua amante por cerca de 10 anos. Mas por que será que o famoso médico agiu com tanta violência? Eu posso te garantir que a morte não foi acidental e nem tampouco erro médico. Se prepara, pois você vai conhecer a história do médico monstro. Meu nome é Jorge Lordelli e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime de feminicídio acontecido em uma clínica de cirurgia plástica. Maria do Carmo Alves, de 46 anos, conheceu o médico Fará Jorge Fará em 1980 e acabou tendo com ele um longo relacionamento extraconjugal de cerca de 10 anos. Maria do Carmo era casada com o porteiro João de Lima, mas mantinha contato afetivo também com o médico Fará. Segundo o esposo, ela e o médico frequentavam a mesma igreja havia 10 anos e ela se tornou cliente de Fará, pois era uma mulher vaidosa. Em 2002, vai vendo, o relacionamento escuso entre o médico e a cliente foi ficando conturbado, nós levantamos. Em agosto, ele registrou um boletim de ocorrência no qual ele narra telefonemas ameaçadores feitos pela sua amante, Maria do Carmo. Na verdade, a minha equipe apurou que o médico queria terminar o relacionamento, mas a mulher não queria largá-lo. Na madrugada do dia 24 de janeiro de 2003, o marido, João de Lima, foi até a delegacia do seu bairro registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento da esposa Maria do Carmo Alves, porque ela não voltou mais para casa. No dia seguinte, sabendo da amizade da sua esposa com o médico Fará Jorge Fará e que ela havia comentado que pretendia fazer uma lipoaspiração, então resolveu ir até a clínica do médico, chegando por volta das 11 horas da manhã. O esposo foi atendido pelo médico Fará, que na época tinha 53 anos. E aí, o esposo notou que o médico estava exalando um forte cheiro de água sanitária. O cirurgião plástico disse que não sabia do paradeiro de Maria do Carmo. Em seguida, Fará Jorge Fará anotou o número do seu celular num papelzinho e disse a João que ele poderia ligar caso precisasse de alguma coisa. O porteiro disse à polícia que nunca soube do relacionamento extraconjugal da sua esposa com o médico Fará. Vamos lá. Ao meio-dia daquele mesmo dia e logo após a saída do marido de Maria do Carmo do seu consultório, Fará Jorge Fará telefonou para os seus pais e pediu uma carona para ele voltar para casa. A mãe do médico, ao chegar no consultório, encontrou o filho chorando sem nenhuma explicação. O pai estava no carro, momento em que o cirurgião levou a mãe até o veículo e pediu para que ambos aguardassem enquanto ele buscava 5 sacos com material de trabalho que foram colocados esses sacos no porta-malas do carro do pai dele. Fará passou a tarde com os seus pais e retornou ao final do dia na sua casa quando ele transferiu os sacos que estavam no carro do pai para o carro dele. Na tarde do domingo, o médico Fará, ele mesmo se internou na clínica de repouso Parque Julieta, que fica na zona sul de São Paulo, a mesma onde o jornalista Antônio Marcos Pimenta Neves se internou em 2000, depois de matar a sua ex-namorada Sandra Gomide. Olha, e, aliás, eu já contei toda essa história do Pimenta Neves que matou, cometeu feminicídio contra a namorada, a Sandra Gomide. Eu estou colocando um card aqui em cima para você também assistir essa história cabulosa. Bom, olha o que aconteceu. O médico Fará estava internado e a sobrinha, que gostava dele, foi visitá-lo na clínica de repouso. E aí, Fará Jorge Fará, vocês não vão acreditar, ele acabou confessando o crime para a sobrinha e ele entregou para a sobrinha as chaves do carro dele para que ela pudesse encontrar o corpo de Maria do Carmo que ele havia esquartejado. Foi diagnosticado no processo como semi-imputável, né? Então ele tem um exame de insanidade mental dentro do processo penal.
A sobrinha Tânia Maria Ronce, de 35 anos na época, foi até a casa do tio, mas quando sentiu o cheiro que saía do porta-mala do carro, decidiu imediatamente procurar os policiais na delegacia do bairro, que era o 13º Distrito Policial. Os policiais foram até o local e no carro encontraram os sacos com os pedaços do corpo, sem as mãos e as vísceras da vítima, que poderiam apontar o uso de algum sedativo. Os órgãos e o pescoço da vítima nunca foram encontrados pela Polícia Civil. Posteriormente, os policiais localizaram ambas as mãos cortadas da vítima e, para surpresa de todos, o médico havia arrancado as digitais de todos os dedos para dificultar uma possível identificação se alguém viesse a encontrar esses restos mortais. Mas o plano do médico realmente não deu certo. Depois que a polícia encontrou boa parte dos restos mortais de Maria do Carmo, todo o material foi levado ao ML para a realização de necrópsia. Os documentos da vítima foram encontrados na casa do médico. A prisão preventiva do médico foi decretada pela Justiça a pedido da promotoria em 28 de janeiro de 2003. Na mesma data, o médico Fará foi levado ao 13º Distrito Policial e interrogado pelo delegado Dr. Ítalo Miranda Júnior e também pelo promotor Orides Boiti. Nesse depoimento, o médico relatou que Maria do Carmo estava inconformada com o fim do relacionamento e ela ficava ligando constantemente para ele fazendo ameaças e que ele já teria até registrado o boletim de ocorrência denunciando ela como uma perseguidora. Na noite do crime, o médico Fará afirmou que ele lembra que Maria apareceu no consultório com uma faca e que depois disso havia perdido a consciência e recuperado os sentidos somente no domingo à tarde. A defesa do médico sustentou que Fará não premeditou o crime e que ele foi perseguido durante 5 anos pela vítima que não queria largar do relacionamento extraconjugal. O médico disse à polícia que ele se lembra apenas de uma luta corporal com a vítima nesses 10 anos de relacionamento. Após a briga, lá no consultório do médico Fará, Maria do Carmo teria sido esfaqueada no pescoço por ele e, com o ferimento, ela morreu dentro do próprio consultório. O médico Fará, então, teria deixado o local, ido para sua casa e voltado 4 horas depois. Utilizando seus conhecimentos na área médica e instrumentos cirúrgicos do próprio consultório dele, o médico Jorge Fará, ele dessecou o corpo da mulher, retirando o sangue e os seus órgãos vitais. Em seguida, ele teria cortado o corpo de Maria do Carmo em 9 pedaços. Os relatos mostram também que ele retirou a pele das pontas dos dedos da mulher e destruiu as partes que pudessem levar a uma eventual identificação. Agora, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil, eu garanto. Gente, são mais de 2.500 alunos aprovados em concurso para PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, Polícia Federal, PRF, gente, e muito mais. E além dos cursos preparatórios para você entrar na polícia, tem também o Instituto Oliver oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA para quem precisa concluir os seus estudos. Olha que legal! Então acesse o site, escaneie o QR Code disponível aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Segundo a apuração policial que a minha equipe de produção teve acesso, a Maria do Carmo foi até realmente a clínica de cirurgia plástica do amante que ficava na zona norte de São Paulo, vai vendo. Jorge Fará estava disposto a dar fim ao relacionamento extraconjugal que eles tinham. O delegado do caso acredita que o médico Fará matou Maria do Carmo após ela ir ao seu consultório com a falsa promessa de que a submeteria a uma lipoaspiração. Em seguida, ele dispensou a sua secretária, sedou a vítima e em seguida matou Maria do Carmo. Após o assassinato, Jorge Fará passou a esquartejar o corpo para dificultar a identificação, colocando os pedaços dela em sacos plásticos.
A defesa do médico Fará alegava que o seu cliente havia matado a paciente e amante para se defender dela, alegando aí uma suposta legítima defesa. A mulher teria tentado atacar o então médico, que se defendeu com uma faca. Veja o que o médico disse ao delegado, abre aspas. Houve uma luta. Ela ficou me xingando e veio para cima de mim com uma faca. Usei a bengala para me defender. A gente se atracou e tirei a faca da mão dela. A partir daí, não me lembro mais de nada, disse o médico, que na época do crime tinha 54 anos. Segundo os advogados do médico, Maria do Carmo perseguiu o então médico por mais de 4 anos, o que teria levado o réu a um estado alterado psicológico a ponto de matar para se proteger. O marido da vítima foi chamado pela polícia para tentar reconhecer os restos mortais daquele corpo encontrado. O viúvo, na época, só para você ter uma noção, fez o reconhecimento da mulher pela dentadura que ela usava e pelos pés, que ele disse que conhecia muito bem. A sobrinha do médico, Tânia Maria, e a ex-secretária de Jorge Fará disseram que Maria do Carmo perseguia realmente ele de forma assustadora. Ela ligava sem parar todos os dias, congestionando as linhas telefônicas do consultório. E aí, ela aparecia lá no consultório também para fazer escândalos. Segundo a sobrinha, a amante do tio descobriu até os telefones da família dele e ela ligava e ameaçava todo mundo, versão da sobrinha do médico. Ela ainda afirmou que o marido de Maria do Carmo participou de várias das ligações e sabia de tudo, tanto da traição da mulher quanto da perseguição dela ao médico Fará. O marido da vítima, por outro lado, nega na polícia que soubesse da traição da sua esposa. Jorge Fará permaneceu preso na carceragem no 13º Distrito Policial durante 4 anos e 4 meses, até que em 29 de maio de 2007, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal lhe deu um habeas corpus, e aí ele foi colocado em liberdade para responder o processo em liberdade. Em razão do crime, Fará foi proibido de trabalhar como médico. Em 2006, o Conselho Nacional de Medicina determinou que ele não poderia mais fazer cirurgias. O psicanalista e perito judiciário Carlos Alberto de Souza Coelho acredita que o médico Fará tentou fazer uma desconstrução da figura feminina com o esquartejamento. Disse ele, abre aspas, enxerga uma relação com a mãe que o dominava. Posso entender, quando ele comete um crime dessa maneira, que ele desconstrói a figura feminina, visando se libertar do domínio materno. Segundo o perito, o médico Fará sabia que cometia um crime, mas não foi capaz de segurar o seu impulso. Quanto ao esquartejamento, afirma que o réu não estava consciente no momento em que o praticava. Os defensores do médico Fará, eles sustentam a tese de homicídio privilegiado, alegando que ele era perseguido por Maria do Carmo, pois eles apresentaram relatórios de companhias telefônicas que apontaram que só em março de 2002, Maria do Carmo teria feito 3.708 ligações para o médico, o que caracterizaria a vítima sendo um ato de stalker. Jorge Fará foi levado a júri no dia 15 de abril de 2008, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e emprego do meio que impossibilitou a defesa da vítima e também ocultação do cadáver da mulher. Os advogados do médico solicitaram que Fará fosse considerado semi-imputável. Já a promotoria buscou apresentar provas sobre o perfil criminoso de Fará. Dentre as testemunhas foram ouvidas 4 mulheres que alegaram terem sido molestadas na clínica por ele. O julgamento durou, só para você ter uma noção, 3 dias. E o médico Fará foi condenado à pena mínima nos 2 crimes, 12 anos de prisão pelo homicídio, mais 1 ano e multa de meio salário mínimo por ocultar o cadáver de Maria do Carmo. Como ele havia sido beneficiado pelo habeas corpus no Supremo e por entender que o ex-cirurgião não oferecia riscos à sociedade, o juiz na época, Dr. Rogério de Toledo Pierre, decidiu que o médico poderia recorrer da sentença em liberdade. Em 30 de janeiro de 2013, a segunda Câmara
de Direito Criminal do TJ de São Paulo, por 2 votos a 1, determinou a anulação do julgamento do médico, acolhendo o argumento da defesa de que o Conselho de Sentença havia ignorado o laudo oficial sobre o médico Fará, segundo o qual o réu estaria semi-imputável no momento do crime. Só para que você tenha uma noção, o novo julgamento de Fará, Jorge Fará, foi adiado por 5 vezes, é brincadeira. Bom, já com 64 anos, ele estava em liberdade nessa época, o ex-médico foi levado ao banco dos réus em 12 de abril de 2014 no Fórum Criminal da Barra Funda. Eu estive acompanhando este julgamento. Foram ouvidas 16 testemunhas, 8 de acusação e 8 de defesa, além do próprio médico Fará, que manteve a alegação sempre de legítima defesa. Após 4 dias de julgamento, o ex-médico foi condenado a 16 anos de prisão por homicídio e esquartejamento. A acusação defendeu a tese de crime premeditado, alegando que Fará teria traído a vítima até a clínica, dizendo que lhe faria uma lipoaspiração. A promotoria também relembrou detalhes do crime, que Fará havia cortado o corpo da vítima e escondido os pedaços em sacos plásticos no porta-malas do seu carro. Entre as testemunhas estavam 2 médicos que participaram da avaliação psiquiátrica de Fará. O psiquiatra Ichiro Shirakawa, vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria naquela época, ele deu um parecer sobre o estado mental do ex-cirurgião após o crime, em que ele afirma haver constatado que ele não era psicopata e que não sofria de epilepsia, ao contrário do que ele alegava à defesa. O médico Mauro Gomes Aranha de Lima afirmou que o réu apresenta conduta histriônica, que é uma tendência a representar um determinado sentimento ou um valor de forma desproporcional, teatralizada, com toque de dramaticidade. A acusação também recorreu ao depoimento de uma ex-paciente chamada Maria das Graças, que acusou o médico Fará de ter abusado dela durante uma cirurgia estética nos seios e errado no procedimento estético, causando-lhe uma necrose na região operada, ou seja, nos seios. Já a defesa do médico Fará tentou convencer os jurados da perseguição promovida pela vítima contra o ex-médico, que o teria deixado completamente fora de si, e levantou novamente a tese de legítima defesa. Porém, os jurados entenderam que Fará tinha compreensão dos seus atos quando matou e esquartejou a amante Maria do Carmo. O júri também aceitou a tese da promotoria de que o crime foi premeditado e que ocorreu por motivo torpe, a modo que impossibilitou a defesa da vítima. E aí, as qualificadoras do crime vingaram. Como o réu Fará, Jorge Fará, ainda tinha direito a recurso, ele não ficou preso após a condenação. O médico chegou a ficar preso logo após o crime por 4 anos e 4 meses e depois ele conseguiu a liberdade para responder o processo em liberdade. Bom, numa eventual condenação criminal com trânsito em julgado da sentença, o médico aí sim teria que retornar ao cárcere para cumprir o restante da pena. Mas eu quero chamar a atenção de você que me assiste, é que toda essa burocracia da legislação faz com que processos criminais graves como esse se arrastem por décadas, e isso só tem o nome: impunidade. Depois de 3 anos, ou seja, em setembro de 2017, olha como demora, o STF em Brasília confirmou a condenação de 14 anos e 4 meses do médico monstro e determinou a sua imediata prisão, pois não cabia mais recurso. Chega! Estava na hora dele cumprir a pena. Os policiais civis de São Paulo foram cumprir o mandado de prisão expedido contra Fará, Jorge Fará. Só que aconteceu algo que você não vai acreditar. Os policiais chegaram na casa dele na Vila Mariana, onde ele residia, e os policiais tiveram uma surpresa. Um chaveiro foi chamado para abrir a porta da casa do ex-médico. Ao entrarem na residência, os policiais encontraram Fará deitado na cama, com um corte profundo na perna. Uma equipe médica tentou socorrê-lo, mas ele já havia morrido. O delegado Oswaldo Nico Gonçalves acredita que Fará usou um bisturi para se matar. É uma cena triste que você pega, preparado para cumprir uma ordem judicial, ele não abre, vocês tiveram a paciência que nós tivemos aqui a manhã inteira, vocês acompanharam a paciência, e a manhã inteira esperando. O mandado saiu, o mandado de prisão, a gente vai cumprir.
E parece que ele soube da notícia que o mandado de prisão saiu e atentou contra a própria vida. O delegado Nico relata como o corpo foi encontrado no quarto do ex-médico, no seu apartamento que fica no segundo andar. Parece que ele fez um ritual para a morte. Ele colocou música, ele colocou uma roupa de mulher, colocou seios, ele sabia do que está acontecendo. Ele ouviu nos telejornais aí que ia sair a prisão dele, na data de hoje, os policiais vieram aqui do DECAD cumprir, daqui da Polícia Civil cumprir o mandado, e ele não abriu a porta de jeito nenhum. Às 5h30 da manhã parece que ele recebeu o pão, entrou para dentro, e aí ali ficou. E nós batendo o dia inteiro, com paciência, tudo. Quando chegou o mandato e voltamos, chegamos a subir pela janela, bater na janela, bater tudo e não atende. Aí resolvemos abrir a porta, estourar a porta. No momento que eu entrei no quarto, infelizmente eu cortei. Eu vi que ele cortou talvez a jugular, alguma coisa assim, ou a femoral. Ele é médico, ele sabe isso aí, então ele soube com bisturi, ele fez isso. Uma cena triste, triste, que ninguém gosta de ver. O mais surpreendente aconteceu quando o legista realizou a autópsia no corpo do médico Jorge Fará. E ele constatou que o médico havia colocado recentemente silicone nos seios e também nas nádegas. 4 vizinhos relataram que Fará usava regatas e sutiãs femininos para sair às ruas. Tanto é verdade que tinha roupas femininas penduradas no varal da casa do médico monstro. Moradora do bairro disse que o médico era bastante estranho. Baixa, né? Sempre estranho. É igual um andarilho. Sujo, maltrapilho, com um cajado na mão. A professora de inglês Sônia Cristina era a vizinha da casa da direita e alegou que sempre conversava com o ex-médico. Ela disse que o vizinho usava roupas de mulher, blusas regatas e sutiã com enchimento. O corpo de Fará Jorge Fará foi enterrado no cemitério da Vila Mariana, no túmulo da sua família. A Justiça de São Paulo ainda determinou o pagamento de R$600 mil de indenização à família da mulher assassinada e esquartejada pelo médico Fará Jorge Fará em 2003. O dinheiro deverá ser retirado do espólio do médico, que se matou em setembro de 2017. A decisão judicial determinou que sejam pagos por danos morais R$150 mil ao viúvo de Maria do Carmo Alves, R$200 mil à mãe da vítima e R$250 mil a 5 irmãos dela, sendo R$50 mil para cada irmão. E agora chegou a hora, pois eu quero saber a sua opinião. Esse crime poderia ter sido evitado, sim ou não? Você acredita que o médico premeditou a morte da mulher ou tudo aconteceu por causa de uma violenta emoção? Olha, estou esperando ansioso o seu comentário. E para a gente fechar com chave de ouro, só resta mesmo você dar aquela força para a minha equipe. Gente, é muito fácil, é só você se inscrever no canal Na Cena do Crime. E já aproveita esse embalo e dá um like. Se você gostou da história do médico monstro, ativa o sininho de notificação e compartilha essa história de feminicídio para todas as mulheres que você conhece.